Boa tarde, pessoal. Estamos realizando mais um programa pela Flix TV. Hoje eu quero dedicar esse programa à minha amiga e querida Maria Luísa Paiva, que se não fosse ela, com seu carinho, sua atenção, sua dedicação, eu não estaria aqui hoje. Amiga, muito obrigada por tudo. Beijo para você. Eu trouxe hoje para vocês uma dica, espero que ajudem a todos vocês. É uma oração cigana. Eu vou ler rapidinho essa oração e vocês vão encontrar com mais detalhes, né, porque não vai dar tempo de escrever agora no momento, no meu Face, ok? Oração para dominar seu amor. Oração para dominar o homem aos seus pés. Em 40 minutos após publicar esta oração, a pessoa te procurará. Senhor, quero que fulano de tal, neste momento, pense em mim. Fale o nome dele novamente. Querendo a todo custo me ver, me abraçar, me beijar, e que sua mente só tenha a minha presença e meu comando, e que nunca mais nenhuma mulher tenha comando e poder sobre a mente dele, e sobre os pensamentos dele também, de fulano de tal. Que o fulano de tal só tenha pensamentos, olhos, coração, relação sexual comigo, fulano de tal, e que ele me procure ainda hoje, dizendo que é apaixonado por mim, que tomou a decisão de estar e ficar ao meu lado de vez. Povo cigano, Santa Sara Cali, implora a cigana Íris, cigana Esmeralda, sétima porteira do Oriente, cigano Juan, cigano Vladimir, cigano Pablo, cigano Artemio, cigano Alejandro, cigano Vitor, cigana Giramundo, cigano Giramundo e todas as linhas ciganas. Eu vou ler só um pedacinho, né, para vocês e continuo. Vocês podem pegar essa oração no meu Face, ok? Pessoal, agora eu vou apresentar a vocês uma profissional na área de psicologia e psicoterapeuta. Boa tarde, senhora Margarida, tudo bem? Tudo bem, como vai, senhora Morgana? Como obrigada pela presença, Imagina, viu? Obrigada a você pela oportunidade de vir aqui, falar sobre o meu trabalho, explicar mais, conscientizar o público sobre o que seria a terapia de vidas passadas, sim, regressão de memórias. É muito importante hoje no dia que nós vivemos, né? É verdade. Porque hoje o dia hoje em dia é cheio de problemas. Hoje em dia todo mundo tem problema, hoje em dia é todo mundo querendo passar um por cima do outro, é uma pressão, né, nas empresas, é pressão em tudo. Então, achei muito bom trazer você para poder explicar, né, como que funciona esse tratamento, né, um tratamento alternativo também. E eu gostaria que você falasse alguma coisa referente a esse mundo que a gente vive hoje. Perfeito. Então, o que eu tenho para falar para o telespectador e para você, Morgana, é que hoje sempre, né, as empresas, por exemplo, sempre estiveram buscando o diferencial competitivo. Então, os produtos, a parte financeira, ou seja, as multinacionais, depois o lançamento de vários produtos, além dos produtos, a qualidade, trabalho em pesquisa. Depois do trabalho em pesquisa, a parte de atendimento ao cliente, ombudsman. E hoje a gente percebe que as empresas estão como diferencial competitivo nesse mundo da globalização, né? Com o incremento da tecnologia, da informática. Na verdade, eles estão procurando talento. Então, as pessoas hoje, né, essas empresas que tinham seus subordinados sempre submissos a todo aquelas normas e regras da empresa, as empresas viram que, surgindo a internet, alguns computadores associados e relacionados à internet fizeram surgir, né, Bill Gates, Steve Jobs, jovens, sozinhos, né, no fundo da garagem das suas casas. Eles conseguiram, conectados à internet, trazer novas tecnologias para as empresas e se tornaram milionários da noite para o dia. Sim. E aí as empresas perceberam que esse tipo de profissional jovem, automotivado, com talento, é o que eles queriam para a empresa deles. Então, com a globalização, com as mudanças constantes, a gente percebe que o que existe realmente de fixo, né, é a mudança, a competitividade, e hoje existe aí a guerrilha pelo talento. Então, sim, as empresas estão procurando os talentos. E com então, isso, hoje,
O que se percebe é que as empresas estão focadas para o resultado, nem tanto para a cultura da amizade. Então, as pessoas elas têm que ser resilientes, ágeis, rápidas, flexíveis. Então, hoje, com essa concorrência, com a velocidade da informação, com a parte tecnológica, com a globalização, com a necessidade de pessoas cada vez mais com talentos, ativas, proativas, dinâmicas. Então a gente percebe que esse mundo faz com que aquelas pessoas que tenham uma estrutura de ego, né, um equilíbrio, uma paz interior, seus potenciais e habilidades aflorados, que sejam automotivados, tenham uma saúde psicossocial, biopsicossocial adequada, elas podem fazer frente a todas essas exigências, mas que pessoas que não tenham esse trabalho interno, elas não são resilientes, não têm essa competência e aí elas começam a apresentar problemas psicossomáticos com esse estresse, competitividade, correria, depressão, nervosismo, medos, fobias, distúrbios do humor. Né? E com isso são as doenças, né? E aí, automaticamente, a parte física, né, atrelada à mental, psicológica, vai estar refletindo nas doenças físicas psicossomáticas. Agora, com tudo isso que você falou, Margarita, eu vou fazer algumas perguntas para você, porque eu sou super curiosa, principalmente quando a gente chegar na parte de regressão. Sem dúvida. A psicologia... eu queria saber como é que a psicologia ajuda as pessoas, né, a desenvolver, a não ter assim aquela irritação, aquele mau humor, porque tem gente que é um mau humor de noite, né? Entendeu? Parece que vive brigado com o mundo. O que a psicologia ajuda, né, uma pessoa assim dessa forma? Então, eu tenho formação em psicologia, sou coach em excelência emocional, sou terapeuta de regressão de memórias. Então, a psicologia associada a algumas técnicas como a PNL, terapia da linha do tempo, vem para ajudar a conhecer quais são os mapas mentais desses indivíduos, né, que causam esses comportamentos. Então, fazer um bom diagnóstico para poder verificar quais são os aspectos que vão ser trabalhados numa terapia breve, para que essa pessoa possa entrar em contato com esses traumas, com as suas dificuldades pessoais, emocionais, para que ela possa fazer uma liberação, uma catarse, fazer um redimensionamento dessas crenças limitantes, né? Porque essas pessoas elas estão focadas sempre no negativo, que vai aumentando, aumentando e não se dão conta, e na verdade esse processo e esse comportamento fica automatizado. Então, verificar, né, através do processo terapêutico, uma forma de poder ajudar essas pessoas para que elas possam fluir melhor, né? Terem uma paz interior, uma autoestima, compreender por que esses processos se repetem, essas crenças, valores negativos, limitantes, e fazer com que, na verdade, essa pessoa venha encontrar um equilíbrio e uma paz interior. Esse é o objetivo da psicoterapia, que usa várias técnicas de terapia. Sim, muito bem. Parabéns. Você acredita na parte espiritual? Você consegue diferenciar quando um paciente tem problemas psicológicos e quando é problema espiritual? Então, Morgana, hoje nas empresas, porque eu dou aula na faculdade de psicologia, psicologia organizacional e gestão de pessoas. Então, hoje a espiritualidade se fala de uma maneira mais abrangente. Então, a espiritualidade no trabalho, que seria? Menos concorrência, menos individualismo, autoconhecimento, desbloqueio de traumas, percepção dessas habilidades que às vezes a pessoa tem e não conhece, estão dentro do seu inconsciente, para que elas possam aflorar e a partir daí ela poder ter um trabalho de equipe, ter a sua marca, deixar o seu registro, colaborar, fazer a diferença, trazer benefícios para as pessoas do seu trabalho. Então, espiritualidade é também você conhecer qual é a sua missão de vida, o que você quer deixar aqui como um legado, qual é o diferencial, o que você quer fazer pelo outro, porque nós estamos aqui para fazer um trabalho social também, né? Nós estamos aqui para aprender, ajudar, compartilhar, servir. Então, hoje se fala muito da liderança servidora. Então, eu acho que uma das competências mais altas
que se chamaria espiritualidade também, é você estar bem, querer ajudar o próximo, não só segurar informações, como compartilhar e ajudar, a divulgar, ajudar outras pessoas, deixar a sua marca. Então, na verdade, essa seria a parte espiritual abrangente. Sim. Lógico que quando a gente fala em obsessores, a parte espiritual, né? Personalidades intrusas que a gente vai utilizar dentro da regressão de memórias, a gente usa também essa parte espiritual. E aí entra a psicanálise transpessoal ou a terapia transpessoal, porque até bem pouco tempo se achava, né, que a gente deveria estar nessas teorias básicas da psicologia, mas hoje existe a psicanálise transpessoal que diz que o ser humano, o nosso cérebro, a nossa mente, ela não tem uma total explicação e conhecimento. Nós não sabemos muito bem como é que funciona essa mente, que é um hardware potente, não é mesmo? Então, existem experiências extrafísicas que provavelmente nós trazemos de outras vidas, estão aqui dentro da gente. Então, a psicanálise, a psicologia transpessoal, vem trabalhar com essa parte extrafísica que poderíamos denominar espiritualidade. Sim. Então, nós detectamos, sim, com alguns comportamentos, algumas ações, atitudes, e o objetivo é estar sempre aproveitando essa emergência dessa espiritualidade que pode vir através de fantasias, sonhos, dentro da parte terapêutica, com o objetivo de entender por que isso veio, que decisões fez com que essa pessoa tivesse que tomar, porque hoje ele tomou essas decisões que às vezes podem ser negativas, dolorosas, abranger a parte física e emocional, e conhecendo, sabendo de onde isso pode vir, o terapeuta sendo um facilitador para que ele possa fazer um trabalho interno com o objetivo de que a vida dele possa fluir, ele possa entender por que isso aconteceu. A partir de hoje ele vai fazer novas redecisões da sua vida e a partir daí procurar ter uma vida mais harmoniosa, equilibrada, feliz, saudável. Com certeza, né? Porque o ser humano, ele é um ser holístico. Sim. Então é físico, racional, emocional e espiritual. Sim, e você acredita na parte espiritual? Eu acho que nós viemos aqui para esse mundo, nós somos seres espirituais em corpos físicos, né? Sim. Nós viemos aqui com um propósito, com um objetivo. Qual é a sua missão? Para que você veio aqui? Para um tempo limitado. Eu também acredito, né, que se a missão da gente não terminar nessa vida, a gente volta de novo para poder terminar. Exatamente, é uma forma de compreender, né? Embora existam as pessoas que trabalhem com a reencarnação, que não necessariamente trabalhem com terapia, né, que procuram pesquisar a parte da reencarnação. Agora, na terapia que eu utilizo a regressão de memórias, vidas passadas, pode ser realmente vivências de antepassados, vivências suas de outras vidas, como podem ser fantasias em cima do trauma. Na verdade, o que eu respeito é que o inconsciente vai me trazer essa simbologia através de histórias, que você pode se aprofundar e pesquisar se há uma veracidade ou não, se existe realmente no passado uma situação parecida. Mas, na verdade, o objetivo é conhecer esse processo e fazer com que haja uma percepção do núcleo do trauma, que haja uma catarse desse trauma para que a pessoa possa fazer aí uma ressignificação interna. Sim. Mudar, limpar, entender por que isso existe, pelo fato de você, numa terapia passiva de indução da hipnose e depois ativa com a catarse, a liberação desses sentimentos do trauma, pode ser de uma vida passada, para que a pessoa possa fluir melhor hoje, porque a gente faz aí um trabalho de reprogramação interna a partir desses conteúdos. O objetivo sempre é terapêutico, não curiosidade. Sim. Eu vou para um mundo espiritual para saber o que eu fui em outra vida. Na verdade, faz uma limpeza, né? Faz uma limpeza e reprograma. Como reprograma. Então, a gente utiliza várias técnicas e instrumentos, além de fazer a regressão, é mais uma alternativa terapêutica para que eu possa utilizar procedimentos psicoterapêuticos para poder ajudar essa pessoa na vida dela hoje. Sim. Porque não adianta saber se foi Cleópatra, se foi imperador na vida passada, se a vida dele hoje, né, na verdade está com bloqueios e dificuldades, porque ninguém quer saber se ele foi um mendigo, se ele foi, né, trabalhou com prostituição, ninguém quer, é curiosidade de uma vida passada. Não, a gente vai com o objetivo de ver personalidades provavelmente intrusas que venham de outras vidas, né, já que é transpessoal, que na verdade hoje se pensa que além do inconsciente, pré-consciente e consciente, nós temos também uma parte extrafísica da mente. Eu já ouvi dizer que, por exemplo, quando a gente fala assim, aquele mendigo ali,
olha, acho que na vida passada dele ele foi muito ruim, foi um homem muito rico, pisava nos outros, agora veio para poder pagar não. Mas eu tenho casos de atendimento. Eu atendi, por exemplo, uma moça que veio até o meu consultório e ela frequentou todas as religiões e ela queria ser da linha judaica. Não porque eu preciso ir na sinagoga e eu vou lá, bato na porta, não me deixam entrar porque eu não sou judia, mas eu quero frequentar as celebrações judaicas e quero porque quero e conseguiu e faz parte do grupo. Aí ela fez a regressão comigo. O que aconteceu? Ela se viu com um pai judeu, ela judia. Eles moravam num lugar muito antigo, onde houve um incêndio, ela perde o pai e ela realmente teve dificuldades depois para lidar com essa vida, né, que ela reviveu. Sim. E depois, então, tudo ficou claro do porquê essa necessidade de se vincular ao judaísmo. Ela era uma judia numa vida passada. Aí acabou a fantasia de ser Aí acaba, ela põe para fora e ela se sentiu melhor. Você vê resultados. Muda de pessoa para pessoa. Cada um tem o seu timing. Então, você vê pessoas que da primeira para a segunda sessão já mudam o rosto, já sentem uma diferença. Como durante as sessões a gente vai fazendo todo um trabalho e mesmo terminando as sessões, ela vai ainda sentindo que essas mudanças vão ocorrendo. Por quê? A minha terapia ela é uma terapia mais breve. Então, a partir de 6 sessões para 12 sessões, e se a pessoa depois quer continuar numa linha mais tradicional, a gente pode continuar, mas trabalho com a terapia regressiva e de vidas passadas. Eu vou querer fazer, sim, com você, viu, Margarida? Que ótimo, quero pode descobrir vir quem fazer. Eu fui na vida passada. Que ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando um paciente sofre de depressão, o que você indica para esse paciente? Por exemplo, ele pode ter tido uma depressão, a perda de um ente querido, né? Um amor que sim, geralmente que tem que comum. Trabalhar o luto, a gente tem que entender a perda de um amor, sem dúvida. O que a gente vai fazer? A gente vai conversar, nós vamos fazer uma anamnese, quer dizer, uma entrevista minuciosa, verificando vários aspectos da vida dele, pai, mãe, os modelos familiares. A gente vai fazer o quê? Nós vamos ser continentes dessa tristeza, desse luto e vamos estar trabalhando, criando novas vivências para acalmar essa dor, fazer com que essa dor seja eliminada. Muitas vezes essa dor ela precisa de um tempo, luto 1 ano, 1 ano e meio, você não vai querer que essa pessoa não tenha um luto, faz parte, né? Mas lidar com a depressão, lógico que a parte de medicamentos é importante, mas você fazer um trabalho interno de estar buscando habilidades, qualidades, aspectos positivos que venham a suplantar essa tristeza, esse vazio. A gente vai utilizando técnicas. É muito difícil, né? Porque eu utilizo a EFT, Emotional Freedom Techniques, para liberação de cargas emocionais negativas. Então, são técnicas de tapping, acupuntura emocional sem agulhas, faz um trabalho de linha do tempo, programação neurolinguística, onde a gente trabalha a linha do tempo, então a gente vai criando e ressignificando em cima dessa dor, liberando e ressignificando para que ele possa sentir um alívio. Sim, porque não é fácil, né? Não é fácil. Hoje em dia, eu acho que o que tem mais é problemas com depressão, pessoas com depressões, né? Porque... Então, as pessoas que não são muito resilientes, né? Então, às vezes, ela tem um distúrbio do humor, não tá preparada, distúrbio né? emocional. Não tá preparada pra ou ela enfrentar. tem as manias ou ela tem a depressão. E hoje em dia tem muito bipolar, ou ele é muito alegre, maníaco, ou de repente ele está muito triste e depressivo. Então tudo isso tem que ser constatado, mas a ajuda de um médico, psiquiatra é importante nesses momentos também, Sim. porque uma depressão profunda pode trazer também um problema sério. Exatamente, a pessoa pode ir até um suicídio por causa de uma depressão. Sim. Então às vezes ela realmente vai para o fundo do poço. Existe também aquele lado, né? Que vai contestar, porque a necessidade sempre de uma pequena depressão já receitar remédio. Sim. E às vezes é importante que a pessoa vá até o fundo do poço, sofra aquele luto, aquela tristeza, para que quando ele levantar, ele volte mais fortalecido. Forte. E às vezes é necessário. E hoje em dia tudo é muito imediatista. Então você perdeu um namorado, vamos que a fila anda, é o próximo, às vezes nem elaborou a perda, nem entendeu o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, para poder melhorar, já está
querendo investir em outros relacionamentos. Então, você tem que ter um respeito. E sai desse e pega outro pior, né? Exatamente, a tendência é essa. Porque se você não mudar os seus padrões internos, né, como foi a sua família, a primeira representação da sociedade, que é o pai, a mãe. Então, se a gente não muda, não reelabora esses padrões internos, essas características, esses conteúdos do pai e da mãe, provavelmente a pessoa continua repetindo esses padrões e atraindo pessoas muito parecidas. Sim, é o que sempre acontece, né? Exatamente. E tem um porquê. Tem um porquê. Eu não quero ser reducionista, uma coisa muito simplista, mas por isso que nós vamos conversar com essa pessoa que me procura, a gente vai entender qual é a queixa dessa pessoa, quais são os sintomas, a gente vai verificar esse mapa mental, entender quais são os aspectos principais. Por isso a terapia breve vai tentar verificar quais são os pontos primeiros a serem trabalhados, para a gente focar e trabalhar primeiro, e assim sucessivamente você vai fazendo outras sessões ou outras terapias breves, sempre com o objetivo de estar trabalhando um aspecto emocional. Para ajudar. Para ajudar. Ok. Agora vamos falar, quando um paciente, acho que a gente já falou, vive de mau humor, nada está bom, né? Ele tem coloca defeito em tudo, né? Então, veja bem, será que uma pessoa tão negativa, que coloca defeito em tudo, ele está com um comportamento repetitivo, né? Ele está tendo pensamentos recorrentes, então ele está se focando em aspectos limitantes da vida dele. Porque a boca fala daquilo que está cheio o seu coração, né? Então, na verdade, por que tanto negativismo? Então, as palavras que a pessoa profere, na verdade, vai refletir muito do interno dele e ele tem que tomar consciência desses pensamentos repetitivos. Ok. Margarita, nós trouxemos ao programa um vídeo que você fez na Gazeta, né? Verdade. Para poder divulgar o seu trabalho. Eu gostaria que o pessoal colocasse aí para a gente poder dar uma palhinha aí no vídeo da Gazeta da Margarita. Nós vamos falar sobre um assunto agora que eu tenho muita curiosidade. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu gostaria de fazer. Eu estava comentando com o pessoal lá no camarim. Tá aí uma coisa que eu gostaria de fazer. Tem um pouco de receio. Não sei se a gente deve ter receio ou medo disso. Mas hoje eu vou tirar minhas dúvidas e eu espero que você consiga tirar as suas sobre regressão. Aliás, nós estamos ao vivo. São 11 horas e 36 minutos. Você pode e deve mandar um e-mail para mim agora, se quiser. É manhãgazeta@tvgazeta.com.br. Por favor, mande aí a sua pergunta a respeito de regressão, se você, como eu, tem dúvidas a respeito desse assunto. Agora, de uma maneira assim, sei lá, acho que bem simplificada, eu poderia dizer que regressão trata-se de um método que possibilita o acesso a memórias passadas, com o objetivo de descobrir o motivo central de certos traumas. Porque ao reviver esse passado, é possível descarregar assim, emoções que estão guardadas no inconsciente e com isso compreender a nossa vida amplamente. Pelo menos foi isso que eu sempre ouvi dos profissionais. Um assunto que é complexo e que muitas vezes é polêmico também. Hoje nós vamos tentar entendê-lo melhor. Porque às vezes tem alguma coisa ou alguém que parece que o seu santo não bate, você fala assim, nossa, não sei o que é, né? Num lugar você se sente muito bem, no outro você se sente muito mal, e com pessoas também. E a regressão pode explicar eternas rixas, brigas ou entendimentos maravilhosos. Quem está ao meu lado para falar sobre isso é a Margarita Moscardo. Ela é psicoterapeuta. E por quê psicoterapeuta? Margarita, conta um pouco de você para mim. Eu tenho formação de psicologia e terapeuta de regressão, também dou aula. Você tem vários cursos de especialização? Vários cursos de especialização. É professora universitária? Professora universitária, dou aula de psicologia organizacional. E você tem mestrado em psicologia? Também nessa área de psicologia, Vygotsky, a parte de ensino-aprendizagem voltada para a aprendizagem, né? E também com cursos no exterior. Certo. De formação, hipnose, bioenergética e doutorado. Bom, e está aqui para falar um pouco sobre regressão. Aliás, nós somos as ruas, e eu sempre digo aqui no programa, quando você encontra a equipe do Manhã Gazeta nas ruas, pode perguntar, porque o Manhã Gazeta responde, seja qualquer que for o assunto, nós vamos atrás dessa resposta para você. E perguntaram sobre regressão, hipnose. Vamos à primeira? O povo quer saber. Oi, meu nome é Maria. Eu gostaria de saber se quem faz regressão é hipnotizado. Na verdade, a hipnose é uma técnica de indução passiva ou ativa
que provoca, que a gente utiliza, né? Pode ser feita através de hipnose, através de respiração, através de relaxamento, de expansão da consciência focada, para permitir uma regressão de memórias, uma regressão de idades, uma regressão a vidas passadas, entre aspas, onde na verdade você detectaria os conflitos, traumas, as ressignificações que você utilizou numa vida passada e que repercute de uma forma negativa, Mas a pessoa, para fazer, hoje. Tem que ser hipnotizada. A hipnose é uma técnica. Não, eu Na sei, verdade, mas a eu só pessoa... consigo fazer regressão se eu estiver hipnotizada? Hipnotizada, as pessoas têm uma ideia que seria alguma coisa de transe, que você sai fora do teu corpo, que você está inconsciente. Não, é uma metodologia que você utiliza, uma técnica, onde você, num estado hipnoidal, ou seja, de relaxamento, você está consciente, você está participando. O processo todo é feito por você e o terapeuta é um facilitador. Mas você consegue fazer isso com qualquer pessoa? Com qualquer pessoa, de uma maneira leve, média, a gente vai conseguindo, e também com a confiança que a gente vai travando com o cliente, ele vai se permitindo, se for o momento dele, se ele se deixar levar, nós conduzimos, temos toda uma técnica onde você vai relaxando, vai fazendo com que ele vá para um lugar agradável, tranquilo, onde na verdade ele vai diminuir as resistências do corpo, da mente, para poder acessar esse inconsciente, onde você tem registros dessa vida e registros de vidas passadas. Memórias do seu Todo mundo inconsciente, tem. DNA, todos nós temos. Esses registros todos têm. Nós temos. Alguns conseguem acessar, outros com mais dificuldade, mas conseguem um acessar pouquinho de todo alguma mundo maneira. acessa. Sim. Você, por exemplo, lembrar-se do que você comeu ontem. Sentir o cheiro, imaginar, visualizar como é que foi a comida, o gosto, o sabor, é uma forma de regressão. Tá, mas para ontem tem uma diferença bem grande Então, do que para vidas passadas, né? A vidas passadas, memórias que você traz dentro de você, porque na verdade tudo está dentro do seu presente, mas no seu inconsciente. São registros, memórias que você traz aí e que às vezes são patológicas e fazem com que você vá repetindo padrões de comportamentos disfuncionais que não são interessantes para que você tenha uma vida atual equilibrada, onde você possa estar bem e possa até programar positivamente um futuro saudável para você. A pessoa anota isso, professora? A pessoa anota isso? A pessoa, ela sente isso, que a vida de agora, o hoje, o presente, melhora depois da regressão? É um processo onde a remissão desses sintomas de dores, problemas psicológicos, na verdade, quando ela faz esse tipo de tratamento, ela já percebe a diferença e os sintomas são realmente aliviados. Parabéns, viu? Obrigada. Foi muito bom o vídeo, bem explicativo, bem né? Explicativo. Margarita, vamos continuar. Eu gostaria de perguntar alguma coisa para você a respeito de regressão. Pois não. Tá? Durante a regressão, eu ficarei consciente? Se eu for lá fazer, eu vou ficar consciente? Vai ficar consciente. Por quê? Todos os teóricos dentro da terapia de regressão mostram que às vezes nem é necessária uma hipnose, um relaxamento, uma expansão da consciência para que você traga conteúdos que podem ser de vidas passadas, porque tudo está aí dentro do seu presente. Então, na verdade, quando você for me procurar, a gente vai fazer uma anamnese, um levantamento, né, da sua queixa, os aspectos que a gente vai trabalhar. Eu vou poder configurar o seu mapa interno, mental, e a partir daí nós vamos fazer o quê? Eu vou estar explicando a minha metodologia e a gente vai fazer uma expansão da consciência, um relaxamento, onde você precisa estar consciente para poder participar junto comigo, porque você mesma dando a parte de entrada no seu inconsciente, o seu inconsciente é que vai trazer as respostas para a gente, e eu sou uma facilitadora. Então, o que é uma hipnose ericksoniana? Na verdade, é uma forma onde você vai focar na sessão sobre o trabalho que a gente vai desenvolver em você. Você vai focar no seu consciente, no seu inconsciente. Então, tudo que está à volta some, a sua vida, seus problemas, para você focar. E juntamente encontrarmos aí as chaves, as respostas para os seus questionamentos, trazer à tona esses traumas, o núcleo dos traumas,
fazendo essa catarse emocional, que já é curativa, e depois fazendo todo um processo de... Primeiro, insight, você entender por que isso está aí, correlacionar com a sua vida hoje. A partir daí, fazer essa catarse, essa limpeza, esse entendimento, e depois a gente fazer uma reprogramação. Então, você vai participar comigo durante todo o processo. Eu sou uma facilitadora e você precisa estar consciente, porque as pessoas imaginam que para fazer uma terapia de regressão a vidas passadas, que você entra em transe, porque você assiste, né, hipnose show, você vê em alguns vídeos que a pessoa está de olhos fechados, aí você pensa, nossa, ela entrou em transe, ela foi para um outro mundo, mas só que você não sabe o que é entrar em transe, você não sabe o que é uma hipnose. Hipnose, Morgana, a gente tem todos os momentos. Você está assistindo televisão, de repente o celular tocou, você não ouviu? É uma forma de hipnose. Você está vendo um filme, você se emocionou e chorou? É uma forma de hipnose. Você entrou no elevador, não quer falar com o vizinho, olha para o seu pé? Já é uma forma de hipnose. Hipnose nós sofremos todos os dias. Então toda a parte religião, né, escola, social, nós estamos tendo dormindo, comunicações, né? E comunicações que abrangem a hipnose. É tudo um jogo hipnótico. Eu sou muito ansiosa. Eu sou, assim, então, só pelo fato de você fazer um trabalho comigo, porque além de fazermos o trabalho da regressão, dessa catarse, dessa limpeza e dessa ressignificação, você também vai aprendendo uma técnica de expansão da consciência, de relaxamento, que você já dá um salto quântico e o seu nível de ansiedade, ele muda. Você já vai sentindo uma diferença dessa ansiedade. Eu preciso. E essa técnica é o que eu digo para as pessoas, para os clientes que vêm até mim. Ele aprende e leva consigo, além do trabalho que a gente vai fazer nele, vai chegar um momento que ele dirá 3, 2, 1 e ele vai entrar nesse centramento, nessa unicidade interior, que na verdade é um foco, né, onde a mente não te domina, porque na verdade o que é ansiedade? Esses pensamentos que não param. Um falatório da mente que mente para você, está no automático. E vai rápido, porque existem impulsores. Então, o perfeccionista, né, seja cuidadoso, então ele está sempre, eu tenho que fazer isso, mas perfeito. Então essa mente está sempre te deixando. O que vai acontecer? Exatamente. Como é que não vai ser? Então essa mente te domina. E você aprende também nessa metodologia que a mente ela tem que estar subordinada a você. A mente, ela tem que estar... Agora eu vou sentar, vou planejar, vou pensar o que eu vou fazer, mas depois eu posso entrar na minha unicidade interior, entrar no meu centro. Não é a mente quem me domina, é eu que tomo um distanciamento, percebo esses pensamentos recorrentes, mas isso com a terapia você vai aprendendo a fazer esse distanciamento. Margarida, outra coisa que eu queria te perguntar é uma coisa que acontece comigo, tá? Tô dando um exemplo. Lógico, excelente, exemplo é bom para todo mundo. Eu deito assim para mim poder descansar. Eu não paro de pensar nas coisas. Então, aí você vai tomar consciência e você vai perceber. Mas eu faço isso numa das sessões. Numa das sessões que eu uso, eu mostro como funciona a sua mente. Eu vou pedir para você sair do aqui, entrar no aqui agora, para você lembrar de um grande problema seu, você me trazer esse problema. Depois você dá uma separação, eu coloco um som. Eu tenho toda uma técnica para você entender. Só que Deus te deu o livre-arbítrio. Vai chegar uma hora que a mente te domina. Aqueles pensamentos você vai dizer, opa. Mas aí você pode redecidir, será que eu quero entrar nesse tipo de pensamento? Opa, eu dou um distanciamento dessa mente. Consigo perceber quais são os pensamentos. Porque o corpo da gente, Margarida, é uma máquina. É uma máquina, sem dúvida. Sabe? Pensamentos conscientes e inconscientes. Você sabe quantos pensamentos conscientes e inconscientes nós temos por dia? 30 a 40 mil pensamentos nós temos. A gente pode ser tanto um anjo como um diabo, né? Exatamente. Porque olha... O que passa na mente da gente... É verdade, né? Tem razão. Os pensamentos... E aí tem pessoas que não conseguem lidar com isso, é onde acaba, né, se tornando psicopata, onde acaba se tornando... Uma pessoa que tem uma crise psicótica, você já viu uma pessoa que tem uma crise psicótica descompensada? Ele começa a gritar, ele começa a xingar, ele, né, grita com você, porque aquela mente... foi cindido algo interno, né, no inconsciente dele, na mente, e ele começa a falar e o pensamento domina e ele não tem. Não, isso não é normal, isso não é adequado, ele está num delírio, ou está numa alucinação, né? É uma patologia mais grave dentro da psicoterapia, né? Da área psicológica. O que é, Margarida, TLT? TLT, terapia da linha do tempo.
Então, na verdade, a gente trabalha com técnicas de PNL. Então, eu trabalho, porque existem várias linhas dentro da psicologia. Eu sou coach em excelência emocional, então eu trabalho com técnicas de PNL, terapia da linha do tempo, trabalho também com constelação familiar, trabalho com a EFT, Emotional Freedom Techniques, para liberação de cargas negativas do passado. Isso é muito bom. Então, a gente, é o que eu falei para você, a gente vai estar levantando dentro da anamnese, dentro de uma entrevista bem profunda, toda a tua linha do tempo, os aspectos também importantes, não muito positivos, que marcaram a tua vida. E a gente vai fazer um trabalho aí utilizando a reprogramação neurolinguística, que é uma técnica também de você estar utilizando recursos e habilidades inconscientes que às vezes você tem e você desconhece, você não sabe que sabe muita coisa. Sim. A gente põe isso e deixa aflorar para poder vir te ajudar e que você venha te favorecer. Né? Importantíssimo. Fazer a regressão, fazer uma consulta com psicólogo, sem né? dúvida. Porque tem pessoas que falam assim, eu não vou no psicólogo, não vou no psiquiatra, porque eu não veja tô doida, bem, não tô louca. Regressão é a terapeuta de regressão quem faz. Eu tenho uma formação base em psicologia, mas eu sou terapeuta de regressão, né? E eu tenho um certificado de terapeutas holísticos, eu tenho, através desse vínculo, desta interligação, dessa sociedade, é que eu atuo como terapeuta de regressão, tá? Mas utilizo técnicas de PNL, terapia da linha do tempo, e constelação familiar também. Tá? Então, deixar um pouco diferente, que tem a terapia tradicional, que é o psicólogo quem está utilizando essa linha, né? Ok. Margarita, olha, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu também, muito Foi obrigada. Foi muito bom, Foi muito bom, obrigada. Igualmente, viu? Gostei bastante. E eu espero que você volte ao nosso programa. Excelente. Para poder passar outras informações ao pessoal, porque eu fiz tanta pergunta, porque eu sou tão curiosa, mas não deu nem para fazer a metade. Convido as pessoas que venham a me conhecer melhor. Numa primeira sessão, um pouquinho mais demorada, de 2 horas, a gente vai conversar, eu vou explicar minha metodologia, a gente levanta os pontos a serem trabalhados, e se a pessoa gostar, ela pode dar continuidade ou não ao processo. E eu acho que todos nós teríamos que fazer um trabalho interno. Infelizmente, as pessoas pensam, né, que só vai procurar quem tem problemas sérios, mas não, todos nós deveríamos fazer um processo de autoconhecimento. E psicóloga também não é para aquelas pessoas que estão doidas, né? Isso, tem gente que todos não, nós, imagina, eu não vou lá de autoconhecimento, de mudança interna, sim, é muito né, bom, de aumentar né? as habilidades, para que a vida dele flua melhor, com maior paz interior e possa realmente frutificar em todas as áreas. Ok. Pessoal, espero que o nosso programa possa ter ajudado vocês. Nós vamos convidar a Margarita para poder falar sobre mais regressão, que é muito importante. Obrigada. E eu quero desejar a vocês um grande beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Não deu nem para falar do seu